Muito bem, gente. Agora que acabamos as penas privativas de liberdade, vamos começar a falar sobre penas restritivas de direitos. Lembrando, né, que nós temos basicamente aqui no nosso Código Penal 3 tipos de penas possíveis. As penas privativas de liberdade, que é a cana, a cadeia, que a gente acabou de estudar. Tem as penas restritivas de direito, também chamadas de penas alternativas, né, que eu vou começar agora. E depois temos também a pena de multa, que é um outro tipo de pena que vai aparecer, que a gente vai ver na sequência, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essas penas restritivas de direitos, né, também chamadas de penas alternativas, né, a mais famosa é a prestação de serviços à comunidade, como todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Essa pena, gente, normalmente ela vai ser substitutiva, tá? O que eu quero dizer com substitutiva? Eu quero dizer que ela vai acabar entrando no lugar de uma pena privativa de liberdade. Ou seja, né, numa situação em que o juiz daria uma pena privativa de liberdade, daria cadeia, ele vai dar algum tipo de pena alternativa. Tá? Então, normalmente vai ser isso. Fora do Código Penal, lá na legislação extravagante, a gente vai ter alguns artigos em que aparecem penas restritivas de direitos no modo autônomo, tá? Que não junto com a pena privativa de liberdade. Mas isso é só na legislação especial. No Código Penal sempre vai ser substitutiva e também nada impede que, desde que os requisitos estejam preenchidos, né, que eu possa aplicar essas penas também de maneira substitutiva lá na legislação especial, certo? Bom, então, o que é o mais importante, que a gente precisa saber aqui? Quais são esses requisitos? Né? Então, em que situações que o juiz pode deixar de aplicar a pena privativa de liberdade e aplicar no lugar dela uma pena restritiva de direitos, tá? Então, gente, qual que é o mais importante, o requisito fundamental aqui? Tá? Todos eles estão lá no artigo 44 do Código Penal. Fica a dica, né, lição de casa, leiam o texto do artigo 44. Mas o requisito básico é condenações de até 4 anos. Tá? Então, em princípio, se a pessoa tem uma pena privativa de liberdade que vai até 4 anos, ela vai ter direito à substituição por uma pena restritiva de direitos. Tá? Se a pena for maior do que 4 anos, não pode. Portanto, o que vocês estão percebendo? Né? Vai ser só para aqueles crimes que não são tão graves, né? Porque 4 anos é uma pena que não é tão alta assim. Né? Então, essa é a primeira coisa. Segundo requisito importante, além da pena tem que ser até 4 anos. Esse aqui é muito importante mesmo, mais do que vocês imaginam, daqui a algumas aulas vocês vão entender por quê. Não posso aplicar a pena restritiva de direitos quando eu tenho um crime com violência ou grave ameaça. Tá? Então, se é um crime assim do tipo roubo, né, homicídio, extorsão, né, esses crimes que têm violência ou grave ameaça, eu não posso aplicar a pena restritiva de direitos. Tá? A pena restritiva de direitos até 4 anos para crimes sem violência ou grave ameaça. Tá? Outras regrinhas que tem aqui, também tudo no artigo 44. Não tem limitação temporal para crime culposo. Tá? Então, em crime culposo sempre vai ser possível a substituição. Né? Outra questão que pode surgir, posso aplicar uma pena restritiva de direitos para quem pratica, para quem é reincidente, para quem já teve uma condenação anterior? Resposta, como sempre, né? Vocês já sabem, quase tudo que a gente pergunta em direito, a resposta é depende. E aqui não é diferente, de novo a resposta é depende, tá? Então posso sim, a pessoa pode ser reincidente, mas não pode ser reincidente em crime doloso, tá? Então se é reincidente em crime culposo, não vai ter problema nenhum. Agora já cometeu mais de um crime doloso, então a substituição também fica prejudicada, tá? Então vocês estão vendo, né? Que a ideia aqui é a gente substituir para casos que não são tão graves, para a pessoa que está começando na carreira do crime, justamente para evitar que ela se deteriore, evitar que aquele contato, né, que fatalmente vai acontecer na penitenciária com os presos, aconteça para alguém que ainda está muito no começo. Porém, por outro lado, né, se a pessoa já tem várias condenações, comete crimes muito graves, aí não tem jeito, ela vai acabar sendo presa mesmo. Tá? Nesse mesmo sentido, uma outra exigência que existe aqui é que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal sejam favoráveis. Tá? Artigo 59, vamos estudar daqui algumas aulas. É um artigo muito importante para a sistemática de dosimetria da pena. Tá? Então esse artigo, ele vai dizer lá, né, comportamento da vítima, né, culpabilidade, uma série de circunstâncias, depois vocês dão uma olhadinha lá, vocês vão ver. Então essas circunstâncias têm que ser favoráveis, né, para dar aqui uma certa discricionalidade para o juiz, né, para não ficar só nesse critério puramente objetivo, né, até 4 anos, sem violência e grave ameaça. Então também se exige que a gente tenha essas circunstâncias, o artigo 59, favoráveis, tá? Vai precisar disso também. Outra coisa, gente, uma última regrinha aqui no que diz respeito a essa questão da substituição. Como eu disse, em princípio, né, eu posso substituir para condenações de até 1 ano. Perdão, de até 4 anos. Então, se a condenação for de até 1 ano,
eu simplesmente aplico uma pena restritiva de direitos. Ou pena de multa também vai ser possível, como a gente vai ver na próxima aula. Agora, se essa pena for maior do que 1 ano, né, então se for uma pena aí que ficar entre 1 e 4 anos, né, que 4 anos é o limite máximo, então o que o juiz deve fazer? Tem 2 saídas. Ou ele aplica 2 penas restritivas de direitos, que pode, né? Eu vou falar daqui a pouco quais são as penas, vocês vão ver que é compatível, né? Não tem problema, consigo aplicar mais de uma pena no caso concreto. Ou eu aplico uma pena restritiva de direitos e também multa, tá? Então, cuidado com isso, né? Então é entre até 4 anos, mas até 1 ano pode ser uma pena só, né? Se for entre 1 e 4 anos, aí você vai ter uma... duas penas que vão ser aplicadas, né? Por conta da pena ser maior, certo? Última coisinha, para fechar esse primeiro vídeo aqui sobre penas restritivas de direitos. Vamos falar sobre conversão. Gente, pelo amor de Deus, vocês não vão me errar o que é conversão, tá? Porque conversão e substituição são 2 termos que parecem muito parecidos, né? Elas parecem parecidos com esquisito, né? Mas enfim. Porque falar a pena foi substituída, a pena foi convertida, parece que é tudo mais ou menos a mesma coisa. Mas não é, tá? Substituição é exatamente o que eu estava falando para vocês até 30 segundos atrás. Então, que eu falava que se a pessoa preencher aqueles requisitos do artigo 44, ela vai ter direito à substituição. Já a conversão, aqui nesse caso específico da pena restritiva de direitos, é exatamente o oposto. Tá? Então vai ser quando a pena restritiva de direitos volta a ser uma pena privativa de liberdade. Tá? Então não confundam, porque é exatamente o oposto. Tá? Assim, tecnicamente, conversão é mais amplo. Tá? Conversão significa qualquer mudança que aconteça aí durante a execução da pena. Né? Então, quando acontecer algum incidente durante a execução da pena, você pode ter a conversão, né? Uma modificação aí de curso. A gente até já falou sobre isso lá na pena privativa de liberdade. Se vocês lembrarem, né, eu falei para vocês que quando eu tenho superveniência de doença mental, a pena pode ser convertida, né, em medida de segurança. Então vejam, é a mesma coisa que acontece aqui, é um incidente posterior. Então a pena já está sendo executada, lá naquele caso, né, pena privativa de liberdade, a pessoa teve um incidente de sanidade mental, converte em pena em medida de segurança. E aqui é a mesma coisa, né, então a pessoa já está em pena restritiva de direitos. Aí acontece alguma coisa e vai converter, vai voltar a ser pena privativa de liberdade, tá? A substituição acontece antes. A substituição é sempre antes de eu ter o início da execução da pena, tá? Então, cuidado com isso, né? Muito cuidado para vocês não fazerem essa confusão. E quando que eu vou ter a conversão? Né? Quando que volta a ser pena privativa de liberdade? 2 situações. A primeira é muito óbvia, descumprimento de condição, né? Então o cara vai lá e simplesmente não presta serviços à comunidade, falta, chega atrasado, tudo de maneira injustificada. Então o castigo pode ser a conversão. Então você não quer prestar serviços à comunidade, vamos converter a sua pena, né? Vai virar pena privativa de liberdade. E a segunda situação é muito parecida com aquela que acontece na regressão de regime. Vai ser quando tem uma condenação posterior. Então, lembre daquele exemplo que eu dei quando eu falei da regressão de regime. Aqui é totalmente análogo. A pessoa está lá na pena alternativa, feliz da vida, e aí de repente, num outro processo que está correndo lá em outra comarca, em outro lugar, veio uma condenação violentíssima por 30 anos. E aí o cara não vai poder continuar, né, em pena alternativa. Então você vai ter a conversão também, né, mas aí não por culpa dele. Né, por culpa dele vai ser quando tem um descumprimento de condição. Tá certo? Então é isso por hora. Continuamos na sequência.